Ok. Então vamos lá, nessa parte, na aula 3, terceira parte, o Heitor vai ajudar a gente aqui, a gente vai calcular a seguinte coisa. A gente vai calcular, dado um número, eu quero saber quantos divisores esse número tem, certo? Quantos divisores inteiros esse número tem. Um número inteiro, e quantos divisores ele vai ter, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Ok. Uma coisa que a gente tem que ver é o seguinte, aqui, quando você estiver mexendo no Replit, ou mesmo em qualquer outro lugar, você vai ver que você consegue usar o console como uma calculadora, entendeu? Posso fazer isso daqui, ó, e ele vai calcular para mim, tá? Se a gente quiser calcular divisão, existe um comando, que é esse comando aqui. Sabe o que esse comando aqui faz? Que conta que vai dar aqui, Victor? O resultado que vai dar? Ele dá o resto da divisão? Ele dá o resto da divisão, exatamente. Então, a maior parte das linguagens usa o porcento para isso. Então, 20%, 3, é o resto da divisão. Uma outra maneira de a gente falar é o mod. É 20 mod 3. Ou módulo. Isso aí porque tem linguagens que não usa porcento e usa a palavra mod para isso. Então, é 20 módulo 3. Então, 20 divisão, resto da divisão de 20 por 3. Ok? Então, o resto da divisão de 20 por 3 é 2. Vamos testar com mais algum? Vamos pegar lá, 89, resto de divisão por 11. É 1. Não faço ideia. É assim, claro, é 88, é divisível por 89, é divisível por 11, e aí a divisão vai dar 1, tá? Tá, se eu quero saber, então, se um número é divisível por outro, a gente pode utilizar o resto, né? A gente pega o resto e verifica se o resto dá... Zero. Zero. Beleza. Então, por exemplo, 121 é divisível por 11? É divisível por 11 porque o resto deu zero. O que a gente vai fazer então? Nós vamos fazer um programa que dá quantos divisores inteiros um número tem. Começando de 1, indo até ele, incluindo ele mesmo, certo? Todos os divisores de um número, incluindo ele mesmo, tá? Então, o começo do programa é esse, ele vai ter um n, a gente já vai ter um for aqui, né? For in range n, tá? Então, isso aqui quer dizer que ele vai repetir. Eu vou colocar, a gente ainda não vai usar o contador do próprio for, nós vamos fazer na unha. Então me ajuda, Heitor. Primeiro que eu preciso aqui, eu vou precisar de um contador, tá? O contador vai ser o i. I Como é que eu igual faço? a 1. I igual a 1, beleza? Ah, outra coisa, o contador sempre começa em 1, Heitor? Ah, se for do for, começa em 0. Se for do for, começa em 0. Então, na verdade, o contador também pode variar. Eu posso querer fazer um contador e o contador começar em 0, começar em 1, começar em 5, começar em 100. Depende do propósito que eu estou fazendo, certo? Em geral, o contador começa em 0, tá? A gente está fazendo um aqui, mas daqui a pouco a gente já vai abrir mão disso e vai começar a usar o contador da maneira com que as linguagens vão fazer. Para explicar, nesse caso aqui, começar com 1, tá ok. E aí, no final, o que eu tenho que fazer? Quando eu estou usando o contador na mão, estou criando um contador na mão, o que eu tenho que fazer mais, Heitor? Incrementar ele no loop. Tenho que incrementar ele, certo? Dentro do loop, dentro do laço. Então, eu tenho aqui um contador, e esse contador, ele vai passar do 1 até chegar em n, certo? Porque ele vai ser executado, o for vai ser executado n vezes. Então, ele vai de 1 até n, tá bom? Ok. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa de um acumulador. O que vai ser o acumulador? Vamos chamar ele de ND, que é número de divisores. Ele vai começar esse acumulador. Bem, se antes de entrar no laço, quantos divisores eu já encontrei? 1. Não. Antes de entrar no laço, não. Então 0. Zero. Antes de entrar no laço, eu não tenho divisor nenhum. Então, é zero. Agora, esse cara aqui, a gente poderia falar, nessa parte já é um pouco mais confuso, mas a gente vai chamar ele de acumulador ou de contador. Ele funciona basicamente como um contador, mas eu chamo ele de acumulador também. Por quê? Porque ele acumula a quantidade de divisores que eu encontrei até o momento, certo? Então, ele vai servir como um acumulador do número de divisores.
É uma outra maneira de você falar. Ele parece um contador porque ele vai acumular de um em um, mas eu acho que ele não é um contador, porque ele não vai passar de 1 até n, ele vai incrementar somente em um caso bem particular. O caso é esse, eu vou conferir se o n é divisível pelo contador. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Se o n for divisível pelo contador, significa isso. Concorda? Sim. A gente vai fazer o quê? A gente vai acumular no nosso acumulador. Beleza? Tudo bem? Então, O professor se... Arthur não entendeu. Porque se colocou igual a zero. Tá, a gente tinha visto quando a gente estava resolvendo Bhaskara, a gente já tinha falado, por exemplo, na hora que eu estou fazendo comparação é usando igual, certo? Igual é quando você faz uma atribuição. Uma comparação você usa igual. Ok. Quando eu estou fazendo, aqui do lado, olha, o que eu estou fazendo aqui do lado eu pego um número, resto a divisão por outro número. Então aqui a única coisa que eu estou usando é que esses números o número vai ser n e i. Então eu verifico, o n é divisível por i, quer dizer, o número é divisível pelo contador? Sim. Se o número é divisível pelo contador, então eu achei mais um divisor. E aí eu incremento o divisor ali. E agora eu vou mandar imprimir os divisores. O número de divisor, tá bom? Olha que programinha bonitinho. Eu acho que tá certo. Vamos ver se você tá? O que você acha, Heitor? Eu acho que tem que colocar N mais um ali. Hã? Ali no Será? range. É, porque ele não vai chegar no número, eu acho. Será? Mas eu reparo que você está olhando o range, o jeito que a gente usou ali, diz a quantidade de vezes que vai ser repetido, entendeu? Eu não estou usando o contador do for, então ele não vai até, o contador não vai só Ah, tá. entendeu? Entendi. Por isso que eu fiz um contador fora. Uhum. Lembra que a gente está fazendo aqui, ele está dizendo quantas vezes o for vai ser repetido. O contador é uma outra coisa, tá? Entendi. Aham. Bem, vamos lá, vamos pegar o 10. Quantos divisores o 10 tem? Tem o 1, o 2, o 5, o 1, o 2, o 5 e o 10. Então, a resposta tem que ser 4. Muito bem. Vamos ver o... Opa. Vamos ver um outro número aqui. Tá, que número que você teria curiosidade de saber quantos divisores ele tem? 89. 89. 89 tem dois divisores. Quando o número tem dois divisores, o que a gente sabe sobre ele? É primo. Ele é um número primo. Então, nós acabamos de descobrir que 89 é um número primo. Muito bem. Parece que está funcionando. Quer testar com mais um? Vamos ver? Coloca um número grandão. Tipo, 1200 não, pode ser maior. Será? Eu não sei quanto tempo ele vai demorar para calcular isso, não. Aí, tem 8 divisores nesse carinha aqui, tá bom? 8 divisores. Então, ele não é primo, mas ele está próximo de ser primo também, né? Não é muito popular de divisores, não. Tá bom? Então, olha só recapitulando o que a gente fez aqui. Bem, você pode me explicar, Heitor, o que nós temos? Bem, o que é a linha 1? Linha 1 é entrada. A entrada. Linha 3, É inicialização do contador. linha 4, Inicialização do número de divisores, que é o contador que também. não é um computador, não. É um acumulador. É um acumulador. O que é a linha 5? É em branco. Muito bom. O que é a linha 6? Linha 6 é um laço. É um laço, ele vai começar um laço. Nesse caso, é um laço, bem, a gente não falou ainda sobre os tipos de laço, mas esse é um caso de um laço bem específico, né? É um laço que ele executa uma quantidade fixa de vezes. Certo? Fixa, óbvio que o fixo aqui significa fixo em relação ao n que eu estou entrando. Mas uma vez que eu cheguei aqui, eu digo, o n é 10? Tá, então o laço vai ser executado 10 vezes. Certo? É um laço com a quantidade fixa de vezes que ele vai ser executado. Tá bom? Uhum. Linha 7. Linha 7 é uma condicional e vendo se o resto é zero da divisão.
Exatamente. Pode ser, você pode falar também que é uma seleção, é um outro condicional também está ok, ou você pode falar que é uma seleção, ele está fazendo uma seleção aqui para verificando se o N é divisível pelo contador. Se a entrada é divisível pelo contador. Uhum. Ok? E depois, linha 8. Atualização Isso, autorização de quem? do, do acumulador da número de divisores. Exatamente. E o 9. 9 é a incrementação do contador. Exato. E aí vai. E o 11, no caso? É a saída. É a saída. Perfeito. Esse daqui é uma estruturinha de um programa. E o que acontece? Se o programa for bem estruturado, você é capaz de descrever, assim, de uma forma elegante, alto nível, o que cada uma das linhas faz. E cada uma das linhas tem que ter um propósito. Tem várias outras coisas que a gente vai ver, outras possibilidades e tal, mas, cara, muitos programas se limitam a isso. Entrada, contador, acumulador, repetição, seleção, atualização, saída, certo? As coisas vão ficando mais sofisticadas, mas basicamente é isso. Ok, vamos continuar nessa mesma gravação com o Heitor, só que a gente vai mudar o programa, tá? Eu vou até apagar isso aqui, porque a gente faz ele tudo de novo, para não correr o risco da gente começar e ser contaminado. Vai ter uma entrada N, vai ter uma entrada N. Mas eu gostaria de fazer o seguinte, eu gostaria de, dado um número, eu quero saber qual é a soma dos divisores desse número. Vamos fazer rapidão, Heitor? Quais são a soma dos divisores de um determinado número? Dado um número, eu quero a soma dos divisores dele. É basicamente a estrutura do outro, mas eu apaguei para a gente fazer do zero, certo? Mas a gente agora vai fazer passo a passo. Primeiro, o que eu faço aqui? Fala para mim. Inicializar um contador. Vou criar um contador. E agora? Agora tem que um acumulador. Um acumulador. O que eu inicializaria esse acumulador aqui? Vamos chamar de soma D, Com 0. com zero. E agora? Agora um for. For. For de, quer dizer, uma quantidade fixa de vezes, né? Quantas vezes eu vou executar o for? Range N. Beleza. Tá. O que eu tenho que fazer agora? Uma coisa também que você pode fazer, não é obrigatório, mas eu acho que às vezes você acaba pegando um hábito de fazer isso. Se você está usando um contador que você vai atualizar ele na mão de alguma forma, é legal você já garantir que ele vai ser atualizado. Ele tem que terminar o laço com a atualização do contador, tá? E aí agora eu vou colocar a parte aqui no meio que é a atualização do acumulador. Como é que eu faço aqui? If N, porcentagem I. Porcentagem, se o resto da divisão de N por I for Isso. zero, Aí soma D é igual a soma D mais N. mais N, Não, ou mais, não, mais I. mais I, né? I é o divisor, né? Isso. Tá. Ok, então agora vai ser pegar um print no soma D. Certo? Perfeito, eu acho que tá Acho que ok. sim. Eu acho que vai ser sucesso. Então vamos pegar o 10, né? O 10 a gente sabe. A soma dos divisores com 10, de 10 é 1, 2, que vai dar 3, com 5 que vai dar 8, com o próprio 10 vai dar 18. Então, aqui vai dar 18. Beleza, tá. Vamos pegar um outro número. Tá. Então, que beleza. Eu tô bom de achar número primo. Isso aqui significa que dá um número primo, né? Porque o Sim. divisor deu 1 e ele mesmo. Tá bom? Ok. Beleza. Rapidão a gente já conseguiu resolver. Parece que o cara teve uma certa predileção por 666. Não sei se vocês perceberam. Então. Assim, por enquanto, vamos imaginar que isso não é problema, mas se insistir muito nesse negócio, a gente vai lá na frente começar a tentar traçar um perfil psicológico da pessoa, entendeu? Tá lá, beleza? Então tá aí. Ok. Bem, eu acho que a gente já pode parar isso daqui. A gente vai fazer mais alguns exemplos aqui, mas eu acho que a gente já pode dar uma parada.
e falar um pouco sobre esse laço aqui, e o contador que o próprio laço nos dá. A gente vai falar em seguida, tá bom?